Bem, pessoal, eu sou o professor Moreira e hoje vamos para o tópico de raciocínio lógico. Hoje vamos falar sobre equivalências lógicas. Vamos iniciar. Então, aqui nós temos o conceito de equivalência lógicas. Equivalência lógicas. Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes ou simplesmente equivalentes quando os resultados de suas tabelas verdades são idênticos. Uma consequência prática da equivalência lógica é que, ao trocar uma dada proposição por qualquer outra que seja equivalente, estamos apenas mudando a maneira de dizê-la. Então, aqui nós temos a equivalência lógica entre duas proposições P e Q pode ser representada simbolicamente por P equivale a Q, ou simplesmente por P equivalente a Q. E aqui nós temos as equivalências básicas. P e P é igual a P. Então, se nós tivermos duas equivalências, P e P é igual a P. Aqui nós temos o exemplo. André é inocente e inocente. Ou seja, é equivalente a André inocente. Aqui nós temos P e P. P e P vai dar P. Então, André é inocente. P ou P é igual a P. Ana foi ao cinema ou ao cinema. Ou seja, Ana foi ao cinema. Então, P ou P é igual a P. P e Q é igual a Q e P. Então, P e Q é igual a Q e P. Essa aqui é a mesma tabela de Q e P. P e Q é a mesma tabela verdade de Q e P. Aí aqui nós temos o exemplo. O cavalo é forte e veloz. O cavalo é veloz e forte. Então, aqui nós temos P e Q. E aqui nós temos Q e P. Então, P e Q é igual a Q e P. A 4. P ou Q ou Q ou P. O carro é branco ou azul. O carro é azul ou branco. Então, P ou Q é igual a Q ou P. 5. P se somente se Q. Equivalente a Q se somente se P. Aí aqui nós temos o exemplo. Amo se somente se vivo. É equivalente o quê? Vivo se somente se amo. Então, pessoal, a tabela verdade do P se somente se Q é a mesma do que se somente se P. Não vou fazer agora essas tabelas, porque senão vai perder tempo, tá? Mas vocês podem fazer aí, resolver isso aí, que você vê como é a mesma tabela verdade. A 6, P se somente se Q é equivalente o quê? A essas duas aqui, Se P, então Q, e se Q, então P. Aí aqui nós temos exemplo. Amo se somente se vivo. É equivalente a se amo, então vivo. E se vivo, então amo. E aqui dessas 6, nós fizemos aqui essa tabelazinha para memorização, tá? Então, aqui nós temos o resumo do que nós fizemos às 6, está aqui. Então, agora vamos para equivalências da condicional. Eu deixei essas duas aqui por último, por quê? Porque 90% ou mais das questões refere-se a essas duas equivalências, tá, pessoal? Então, é o seguinte, Aí aqui nós temos as duas equivalências que se seguem são de fundamental importância. Aí aqui na primeira diz, se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Se estuda, então passo no concurso. É equivalente a não estudo ou passo no concurso. Então, é isso aqui a simbologia. Se P, então Q. Isso aqui é a mesma coisa que não P ou Q. Aí aqui eu vou dar um macetezinho para a gente não errar mais essa daqui, tá, pessoal? Nenhuma das duas, aliás, né? Essa é a primeira, Se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. E a segunda, se P, então Q, é equivalente a se não Q, então não P. Se chove, então me molho. Se não me molho, então não me chove. Então, ele está dizendo o seguinte, Se P, então Q, é equivalente o quê, a não Q,
Se não Q, então não P. Ele está dizendo isso aqui. Aí aqui eu coloquei na tabelazinha para a gente fazer um macete, ó. Colocando esse resultado em uma tabela para ajudar a memorização que temos, ó. Se P, então Q. Então, pessoal, aqui, ó, a primeira. Se P, então Q. É não P ou Q. Então, nós temos aqui, ó. Essa primeira aqui, vou chamar de 1, né? A 1 é isso aqui, ó. P, então, Q. Como é que eu faço, ó? Toda vez eu faço isso aqui, ó. Eu coloco um ou aqui. Coloco um ou. Então, aqui eu já sei, ó. Vou negar a primeira e vou manter a segunda. E para não esquecer, você faz isso, ó. Negou a primeira, eu vou chamar de né. Nego a primeira ou mantenho a segunda. Juntando tudo, eu chamo de Neumann. Então, ó, se P, então Q, a equivalência dela é não P ou Q, eu vou chamar de Neumann. Então, você já bota isso aí, ó, Neumann. Tem muita gente que chama de Neumar, mas eu chamo de Neumann, ó, Neumann. O que é esse Neumann? Você, ó, nega a primeira, NE, ou, tá aqui o ou, ó, esse U é o ou o man é mantém a segunda. Então, você vem sempre para isso, ó, nega a primeira ou mantém a segunda, Neumann. Então, já tá aqui o primeiro, correto? O primeiro bizu é este. E o segundo é da tabela 2, ó. Essa tabela 2 é assim, ó. Como é que eu faço, né? Isso aqui é um macete que eu uso, pessoal, e eu não erro questão, tá certo? Então, fica assim, ó. Se P, então Q. Como é que eu faço, ó? Eu continuo com a mesma conjunção, ó. E só faço um X. Na hora que eu faço o X, se inverte, ó. O que era Q passou a ser o quê? Não Q. E o que era P passou a ser não Q. Somente isto. Então, ó, com esses dois macetes aqui, ó, Neumann e fazendo esse X aqui, você não erra nenhuma questão, tá certo? Então, vamos para as questões agora para a gente mostrar como é que a gente resolve essas questões, tá? Então, aqui, ó, todas são questões do CESP. A primeira questão diz assim: EMAP Administrativa 2018. Julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional e de argumentação. A proposição: se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica. É logicamente equivalente à sentença: se Sônia é alta, então Sônia não pratica ginástica olímpica. Então, pessoal, aqui o seguinte, ó. Ele deu a proposição. Está aqui a proposição. E aqui nós temos o se e aqui nós temos o então. Ora, se nós temos o se e o então, a resposta da questão só pode ser um ou um se e então. Somente essas duas. Se for o ou, vai ser o Neumann. O que é o Neumann? Nega a primeira e mantém a segunda. Nega a primeira e mantém a segunda. Ou a segunda parte aqui, se for através de um X. Como é que eu faço o X? O X, ó, o que era Q vem para cá como não Q. E o que era P vem para cá como não P. Então, vamos ver aqui agora a resposta da questão, ó. Se Sônia, aqui ele deu a proposição, se Sônia é baixa, então pratica ginástica. Ó. Sônia é baixa, eu vou chamar de P. Sônia é baixa, eu vou chamar de P. Estou chamando isso aqui de P. Sônia pratica ginástica olímpica, eu estou chamando de Q. Pronto. Sônia pratica ginástica olímpica é Q. Só que a resposta deu o quê? Deu um então. Ora, se ele deu um então, pessoal, tinha que ser o quê? Ao contrário, ó. Tinha que ser o seguinte, ó. Sônia não pratica ginástica olímpica, então aqui ele já errou, ó. Ele botou a primeira aqui, então aqui já está errada. Se ele já botou um então,
ele tinha que fazer esse x. Ele não fez o x, por isso que a questão aqui já está errada. E da segunda maneira, se aqui tivesse o aqui, ó, para fazer do jeito que ele fez aqui, tinha que ter o ou. Então, de qualquer maneira, a questão está errada. É só você verificar. Ó. Colocou o x aqui, ó. Tinha que ser Sônia não pratica ginástica. A resposta teria que ser esta, ó. Se Sônia... Vou botar aqui o maiúsculo, né? Ó. Sônia pratica ginástica. O certo era este, ó. Se Sônia não pratica ginástica olímpica. Não pratica ginástica. Esse G é minúsculo. Não pratica ginástica olímpica. Então, isso aqui, ó, é o não que. Então, como é o P, ó, então eu venho aqui, ó, o então. Então, ó, você sempre tem que verificar o conectivo, tá, pessoal? Então, aí, ó, Sônia é baixa. Então, teria que ser o quê? Sônia é alta. Sônia é alta. Então, essa que seria a resposta da questão, certo? Então, você só tem duas maneiras, ou o Neumann ou esse x aqui, ó. Correu para esses dois, você não erra a questão. Vamos para a segunda questão aqui, ó. Então, pessoal, vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó. É do Detran de 2010. A noção de equivalência de proposições refere-se à possibilidade de expressar de diferentes formas uma mesma afirmação. Do ponto de vista formal, diz-se que duas proposições são logicamente equivalentes quando possuem tabelas de valorações idênticas. A respeito deste assunto, julgo o item que se segue. A afirmação: não dirija após ingerir bebidas alcoólicas, ou você pode causar um acidente de trânsito, é, do ponto de vista lógico, equivalente à proposição: se você dirige após ingerir bebidas alcoólicas, então você pode causar um acidente de trânsito. Então, pessoal, vamos aqui resolver a questão. Ó. Eu separei as proposições. A primeira diz o seguinte, ó, não dirija após ingerir bebida alcoólica. Então, essa daqui, como tem um não, ó, não dirige, então eu vou chamar de não P. Então, aqui nós temos o não P. Por que não P? Porque temos não dirija após ingerir bebidas alcoólicas. Ou você pode causar um acidente. Ou que, ó, não P ou que. Então, aqui está nesse formato, ó, não P ou que. E ele está perguntando se é igual a essa daqui, ó. Se você dirige após ingerir bebidas alcoólicas, então você pode causar um acidente de trânsito. Aí aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos o quê? Nós temos, ó, se você dirige bebida alcoólica, eu vou chamar de quê? De P. Eu vou chamar de P. Então, ó, o então aqui, você pode causar acidente de trânsito. O quê? Então, ficou assim, ó. P, então, que. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quando você for resolver uma questão de equivalência que tiver essa proposição, se P, então, que, o que é que você vai fazer? Você vai logo para o macetezinho, ó. Você vem para cá e faz assim, ó. Se P, então, que, ele tem o quê? Tem duas soluções. Quais são elas? A primeira é esta, ó. Você vai chamar de Neumann. Neumann. O que é o Neumann? Nega a primeira, ó, não P, ou mantém a segunda. Isso é o Neumann. Aliás, mantém a segunda é o que, né? Vou tirar esse man aqui. Nega a primeira ou mantém a segunda.
Aí, se você observar aqui, ó, não P ou Q é igual a que está aqui, ó. Não P ou Q. Então, elas duas são idênticas. Ó, elas duas são idênticas, são equivalentes. Então, a resposta está certa. Então, todas as vezes que tiver, ó, você já vai direto para cá, ó. Essa daqui porque bateu com a segunda. Se não, você poderia fazer a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? É isso aqui, ó. Se P, então Q. Como é que você faz? Você bota o X, ó. Colocou o X e vai o mesmo conectivo. Só que agora você coloca invertido. Então, aqui, ó, se era Q, vai ficar o quê? Não Q. Se era P, você vai para não P. Então, pessoal, essa conjunção é um pouquinho mais embaixo, tá? Vou fazer ela aqui, ó. Então, ó. Se não Q, então não P. Certo? Teve questão desse tipo, você já vai, coloca essas fórmulas que você não vai errar a questão. Vamos para a terceira questão. Acerca da proposição R, a população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção? Julgo o seguinte, a proposição, enquanto a população não aprende a votar, haverá novos casos de corrupção? Tem o mesmo valor lógico da proposição R? Então, vamos ver aqui, pessoal. A primeira coisa, ó, ele está dizendo o seguinte, ó. Enquanto a população não aprender a votar, aí aqui não tem uma vírgula, ó. Isso aqui significa o então. Então, haverá novos casos de corrupção. Aí eu fiz aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui, ó. A população aprende a votar ou... Aqui está o conectivo, ó. Então, aqui é o P. A população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção. Aqui. Quando eu tenho essa proposição P ou Q, eu já faço o seguinte, ó. P ou Q, ela tem duas proposições que você já tem que ir para a prova já sabendo. Qual é a primeira? A primeira proposição do P ou Q, ele é equivalente ao quê? Essa daí, Q ou P. Então, ele tem essa equivalência já, ó. Q ou P. Mas essa daqui, pessoal, Q ou P, vai ser muito difícil cair na prova. Então, você vai para aquelas outras. Quais são as outras? Aí, ó, você vê aqui na de baixo, ó, o que é que ele está dizendo? Ó. Enquanto a população não aprender a votar, aqui não tem a vírgula, ó, então haverá novos casos de corrupção. Então, ó, aqui é o não P, ó. Por que é não P? Porque é de cima, ó, a população aprende a votar. Então, a população não aprende a votar é não P. Então, haverá novos casos de corrupção. Então, aqui é o Q. Então, ó, não que P, então Q. Certo? Então, você fazendo isso aí, pessoal, quando você tiver a prova, você já vai direto para essas duas aqui, ó. Sempre você fizer isso, você não vai errar a questão. Tá? Então, a resposta está certa, ó. A população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção? É igual a população não aprende a votar ou haverá novos casos de corrupção. Então, a resposta está certa. Então, pessoal, só para a gente tirar aqui as dúvidas, eu vou fazer aqui a tabela verdade das questões aqui, tá? Dessas duas tabelas verdade das proposições, ó. Então, é o seguinte, a primeira, ele diz P ou Q. Então, pessoal, P ou Q é o seguinte, ó. P ou Q. Ó, aí você coloca aqui, ó. 4, né? São duas proposições, 4 linhas. As duas primeiras sempre vão ser verdade, verdade, falso e falso. As duas seguintes vão ser o quê? Verdade, falso, verdade e falso. E ele quer o quê? A primeira tabela diz o quê? Ó, a população aprende a votar ou haverá. Então, é P ou Q. P ou Q. Ó, pessoal, quando for P ou Q, quando é que vai ser verdade? Se uma das duas for verdade. Uma das duas for verdade, vai dar verdade. Então, verdade com verdade, verdade. Verdade com falso, verdade. Falso com verdade, verdade. Falso com falso, dá falso. Então, P ou Q. E agora vamos ver se não P
então Q é a mesma tabela. Vamos ver só para a gente ver, ó, pessoal. Então, não P. Vou fazer aqui, ó, não P. E aqui o Q. Ele quer o quê? Não P ou Q. 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, o P não foi verdade? O não P vai ser o quê? Falso. Aqui, ó, verdade, aqui vai ser o quê? Falso. O P aqui foi falso, aqui vai ser verdade. O P aqui foi falso, o não P vai ser verdade. Então, ó, o não P é totalmente o contrário do P. E ele está pedindo o Q. O Q é do mesmo jeito. Então, vai ser o quê? V ou F, V ou F. E ele quer o quê? Não P, então Q. Então, ele quer, ó, o então. Quando eu tenho o então, eu já sei que só tem uma vez que é falso. Quando é que é falso? Quando for Vera Fish. Então, eu já venho para cá, ó. Falso com verdade. Verdade. Falso com falso. Verdade. Verdade com verdade. Verdade. Verdade com falso dá falso. Porque aqui, ó, é a Vera Fish. Então, é a única vez. Observe o seguinte, ó, que a tabela do P ou Q, essa tabela aqui, ó, de P ou Q, e essa daqui, ó, não P ou Q. Essas duas tabelas, o que é que você vê? Que as valorações são iguais, ó, aqui é igual com esta, ou seja, são equivalentes. Então, nós demonstramos aqui, através dessa tabela, como chegamos a essas equivalências, tá? Então, pessoal, aguarde que a gente vai continuar esse mesmo assunto no próximo vídeo. Então, até a próxima.